Bom dia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais esse dia que Ele permite podermos desfrutar, respirar com a sua bondade, a sua misericórdia nos seguindo, não é mesmo? Hoje eu quero mencionar para você, numa das ministrações passadas nós falamos sobre Hebreus 12, 1 e 2, que diz, que temos uma grande nuvem que nos rodeia como testemunho. E aí ele diz assim, deixando todo o embaraço e o pecado. Nós não entramos muito na questão do embaraço, o que é que nos embaraça na vida. E hoje quero trazer alguma coisa mais a título pessoal, de como eu percebi que isso era um embaraço na vida e que coisas semelhantes a essas se tornam embaraços na nossa vida. Porque eles não refletem de fato e de verdade a realidade bíblica, aquilo que o Senhor espera de nós. Então, quando nós pegamos o livro de Efésios, no capítulo 1, 2, 3, 4, ele começa dizendo qual é a posição da igreja. A igreja que eu digo somos nós, templo do Espírito Santo. E Paulo foi tremendamente usado pelo Espírito Santo para dizer qual é a posição da igreja. Em que posição Deus, de uma maneira tão privilegiada, colocou a igreja do Senhor. Então, é mais ou menos assim, Deus coloca a igreja num lugar tão privilegiado, para que a igreja desfrute do melhor de Deus, e ao mesmo tempo a igreja cria artifícios, e quer descer desse degrau que o Senhor já o colocou. Então, para a gente entender, eu quero ler Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, depois no 20, diz assim, prossigo para o alvo. Você lembra que lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor, ou seja, para o alvo. E aqui ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no 20 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade, a nossa cidadania, o nosso viver já se encontra nos céus. O problema é quando nós resolvemos nos apegar a coisas materiais de uma maneira tão intensa que vai praticamente contra a palavra de Deus. E isso acontece de uma maneira tão sutil que, na maioria das vezes, estamos pensando em que estamos fazendo a coisa certa. Estamos evidenciando o Evangelho, evidenciando a graça, quando à luz da palavra de Deus, na realidade, a Bíblia diz ao contrário. Então nós projetamos essas coisas como bênção na nossa vida, mas na verdade elas não são bênção, pelo contrário. Então a palavra do Senhor aqui em Efésios, no capítulo 1, 3 e depois no 2 e 6 do mesmo capítulo, 1, 3, depois no 2, 6, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa é a posição que a igreja ocupa. Ou seja, nós não precisamos de nenhum artifício mais para isso. E no 2,6 ele continua dizendo, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar. Então partimos da premissa que se nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é isso que eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, que você entenda e que eu acabei entendendo um dia, para a gente se livrar daqueles embaraços
coisas que a gente acha que é normal, que é até bonito, legal, mas na verdade, à luz da palavra de Deus, como eu disse, são embaraços. E aqui ele diz, né? E nos fez assentar, não é que nos vai fazer assentar, ele já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender essa posição de estarmos já como cristãos verdadeiros, autênticos, sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o fato de estarmos sentados lá, contamos com toda a sorte de bênçãos. E um dos embaraços que eu vejo assim que acontece de tempos em tempos são datas que automaticamente se tornaram festivas, mas não essa festividade do ponto de vista de você atribuir a glória a Deus, mas é uma festividade mais de cunho financeiro, são empresas que têm interesse nisso. Então a gente pode citar, né, a Páscoa, pode citar agora o Natal, e são momentos onde as pessoas, né, acham que é muito legal colocar dentro da sua casa, dentro do seu lar, ali uma árvore, ou então colocar aquelas lampadinhas piscando. Você sabe o que isso demonstra? É o que o Senhor falou ao meu coração, é por isso que eu estou compartilhando com você. Você tem toda a liberdade de decidir sobre isso. O Senhor falou que isso aí é vento de doutrina. Mas vento de doutrina, vento, quando diz vento, diz algo que você não pode controlar. Ele vem, a palavra mesmo do Senhor diz que o vento vem e vai, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas a gente percebe a influência dele, a gente percebe a ação dele, às vezes de uma maneira bem intensa. E o vento de doutrina é assim que ele aparece. Então são situações como essa que eu estou relatando aqui, que a palavra classifica que nós, né, não estamos, ou seja, quem está envolvido com isso aí, que pensa que isso é bênção, mas na verdade não é bênção. Isso aí tem um cunho mais negativo do que positivo. Então ainda essas pessoas, pelo menos eu percebo isso biblicamente, não atingiram ainda a estatura de varão perfeito, que a palavra do Senhor diz aqui, né, no texto. Então aqui em Efésios 4, do versículo 12 em diante, presta atenção no que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então nós precisamos ser aperfeiçoados. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, e que não sejamos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Mas ele não para só no vento de doutrina, ele diz pelo engano dos homens, com que astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então essa é a proposta do Senhor para nós, crescer no conhecimento e na graça. Crescer no conhecimento e na graça. E para isso, aqueles embaraços têm que ser deixados de lado. Então por que ainda nós vamos nos agarrar a situações como essa, agora no Natal? É até interessante porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de estar contribuindo para uma causa nobre, estar ofertando, até mesmo dizimando. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer isso, diz que é coisa lá do passado e etc e tal. Mas quando chega nesse período, as pessoas prontamente enfiam a mão no seu bolso, vão lá e adquirem, né, toda esses apetrechos aí, ou árvore, uma árvore enorme, e infelizmente isso vai até para dentro de igrejas. Sabe o que é isso? Falta de crescimento espiritual. Isso é falta de conhecimento bíblico. Porque o Senhor já falou qual é a posição que nós ocupamos. Então você não precisa de uma cruz pendurada no teu pescoço para lembrar de Jesus.
Por que que você vai lembrar de Jesus através de uma cruzinha pendurada no teu pescoço? Ou de uma tatuagem que você fez de Jesus? É outra coisa absurda que acontece, né? Ou mesmo uma árvore de Natal, árvore de Natal, para lembrar de Jesus, sendo que você já se encontra do lado dele. Como é que você vai procurar se lembrar de uma pessoa que você está com ela todo o tempo? Não precisa, não é mesmo? João 4,23 diz que nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Em momento algum o Senhor atribui qualquer tipo, né, de regra, de cerimonial, de coisas assim que você precisa fazer e está ali de alguma forma, como eu falei, é difícil nós, né, introjetarmos isso em nossa vida, que nós estamos já assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e por conta disso não precisamos desse tipo de prática. Então isso, quando você deixa a luz da Bíblia, né, lançar a luz da Bíblia nessas situações, você veja que isso não são canais de bênção na vida das pessoas. Pelo contrário, é uma nítida impressão da falta de crescimento espiritual, de não atingimento da estatura de varão perfeito, que o Senhor, mesmo na sua palavra, já diz que nós temos que atingir. E o que o Senhor espera, e Ele nos municiou para isso, com graça, com conhecimento, com a sua palavra, com poder. Tanto é que, de novo, vou frisar, nós nos encontramos assentados nos lugares celestiais. Então não invista dinheiro nisso, invista na causa de Deus. Isso é atraso, isso é falta de conhecimento profundo da palavra de Deus. Sinto muito estar dizendo isso, mas preciso dizer isso. Não se ofenda comigo, não leve isso por um lado negativo, mas por um lado positivo. O fato, né, a palavra do Senhor antes, no capítulo 4 de Efésios, um pouquinho antes, diz assim, Deus, né, levantou alguns para ministrar a fim de que o corpo seja perfeito. Há necessidade de trazer essa realidade, de dizer que isso aí não compactua com a palavra, com a santa e bendita palavra de Deus. Então, viver uma vida controlada por Jesus é o que conta na vida do cristão. E esse tipo de situação aí não agrega nada. O que conta é estarmos, né, sendo encontrados por Ele como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você não precisa carregar aí, né, uma árvore para dentro da tua casa para você dizer que é cristão. Pelo contrário, é exatamente por você ser e ocupar essa posição que o Senhor já disse que nós ocupamos em Cristo Jesus, que de fato e de verdade nos faz ser cristão. Então assim, o mundo faz isso. E infelizmente uma grande gama de pessoas caminha por isso aí. A diferença do cristão é fazer diferença sobre a terra e não andar no mesmo caminho, não é praticar as mesmas coisas. Eu poderia aqui, né, elencar várias situações que a gente tem observado aí que as pessoas vão tomando isso como normal, mas não é normal não, é falta de alcançar a estatura de varão perfeito. Então aí todo vento, né, leva para lá, leva para cá, é bonito, é agradável, nossa, que elegante, olha só o tamanho disso aqui e por aí vai, né? Vamos pegar, porque se não tiver uma árvore de Natal, a gente não tem como dar presente um para o outro. Olha, o negócio é aqui dentro. O que ocorreu conosco e que o Senhor, através dessa redenção maravilhosa, operou é dentro de nós. E tem um reflexo externo, e esse reflexo externo está exatamente na contracultura do mundo. A palavra do Senhor diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o Pai não está nele. A palavra do Senhor diz, né, não tomai a forma do mundo, não vos conformeis com este século. O texto de Romanos, né, no capítulo 12, diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, olha só, aqui profundidade isso vai, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é que tem que ser apresentado. Não é um penduricalho, não é lampadinha, não é árvore de Natal. É a nós que devemos ser apresentados.
E não seres conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Precisa ter entendimento renovado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há pessoas então que praticam isso, e isso eu fazia no passado, mas o Senhor me fez refletir sobre isso, e hoje eu posso dizer que eu atingi, né, uma estatura de varão, prossigo ainda para ser um varão perfeito como o Senhor espera de mim, mas esses embaraços, né, que acontecem aí durante o ano, e que há um apelo comercial muito grande para que as pessoas pratiquem, e um apelo propagandista muito profundo, e as pessoas acabam indo por esse caminho. Então, encerrando isso, são barreiras na vida do cristão, não são bênçãos, são barreiras, são embaraços. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 12 que é para deixar todo o embaraço. Você quer crescer no conhecimento e na graça? Você quer ter mais do Senhor? Mais unção? Mais entendimento na palavra, profundidade, revelação? Então nós devemos nos concentrar na residência celeste que nós já temos, na posição que nós ocupamos em Cristo Jesus, essa posição celestial tão privilegiada que Ele pagou o preço lá atrás para que nós a tenhamos. Medite nessa palavra, e se essa palavra falar ao teu coração, atenda o que Deus falar sobre ela. Como eu disse, não se zangue comigo não. Estou ministrando a tua vida, assim como Deus ministrou a minha, e ainda que fosse tarde, né? Porque eu gostaria de ter tido esse conhecimento bem lá atrás, eu teria economizado muito dinheiro. Fique na palavra do Senhor, e na graça do Senhor, e na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.